Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, eu resolvi fazer umas videoaulas para tentar amenizar para vocês esse período de afastamento, de educação à distância, para ver se a gente pode ter um aprendizado mais sadio e que vocês consigam amenizar todas as dúvidas ou a maioria delas nesse processo. Nosso conteúdo agora, nós estávamos vendo sobre triângulos, agora, matemática aplicada, nós vamos entrar em quadriláteros. O que nós sabemos de quadriláteros? Então, nós sabemos que quadrilátero é uma figura de 4 lados, não é isso? É um polígono de 4 lados, tá? Então, nós temos exemplo de retângulo, de losango, de trapézio e de quadrado. Um deles, né? Mas qualquer figura que tenha 4 lados é considerado um quadrilátero. Então, vamos conhecer as propriedades. Primeiro, todo quadrilátero convexo, agora eu vou explicar essa parte de convexo, pode ser dividido em 2 triângulos, tá? Que é traçando as suas diagonais. Então, aqui, ó, tracei a diagonal daqui até aqui, então eu tenho 2 triângulos. Se eu traçar uma diagonal daqui até aqui, esquece a AC. Traçando a diagonal DB, também teria 2 triângulos. Nas aulas anteriores, a gente já sabia que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se no quadrilátero formamos 2 triângulos, então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero equivale a 360 graus, tá? Então, se eu somar o ângulo A, mais o ângulo D, mais o ângulo C, mais o ângulo B, os ângulos internos desse quadrilátero, eu obtenho 2 vezes 180, 360 graus. Agora a gente vai estudar algumas propriedades dos quadriláteros. Primeiro, tudo isso que a gente vai direcionar aqui agora, a soma ser 360, as diagonais, está relacionada a propriedades de quadriláteros convexos. Existem os polígonos convexos e côncavos, ou então vocês podem estar assistindo outras videoaulas ou fazendo outras pesquisas que vem a palavra não convexos, tá? Que são os côncavos. Então, por exemplo, isso aqui é um quadrilátero convexo, esse amarelo. Esse outro, nós temos um quadrilátero não convexo, que é chamado de quadrilátero côncavo. Agora, como que eu vou saber? Pela definição, no quadrilátero convexo fala que se você traçar 2 pontos, se você ligar 2 pontos internos do quadrilátero, formando uma reta, e essa reta estiver contida, estiver dentro do quadrilátero, ele é um polígono convexo. Isso que eu estou falando serve não só para quadrilátero, para qualquer polígono. Tracei 2 pontos aqui e ligando esses 2 pontos eu formo uma reta, só que essa reta não faz parte, ela não está contida dentro do polígono. Então, por isso que ele é chamado côncavo, tá? Aí vocês poderiam falar assim para mim, professora, mas se eu traçar aqui, um ponto aqui com um ponto aqui, a reta vai estar dentro do polígono, mas significa, deixa eu voltar aqui, nós estamos falando de quaisquer 2 pontos, então tem que servir para qualquer um, e nesse caso aqui não serviu para qualquer um, tudo bem? Então, todas as propriedades que nós vamos estudar, nós estamos referindo a polígonos convexos, ou nesse caso aqui específico, a quadriláteros convexos, tá? Os quadriláteros, convexos, eles são divididos em 2 grupos, que são os paralelogramos e os trapézios. Então, nós temos exemplos aqui de paralelogramos. O losango é um paralelogramo? Sim, o losango é um paralelogramo.
o retângulo, o paralelogramo e o próprio quadrado, tá? E aqui nós temos os trapézios. Tá, então, por quê? O que define que isso aqui seja paralelogramo e esse outro grupo de trapézio? Vamos estudar as propriedades. Então, tá. Dentro dos paralelogramos, nós temos essas características aqui, ó. Por exemplo, o paralelogramo obliquângulo. Os ângulos e lados opostos geometricamente iguais. Então, por exemplo, no paralelogramo, eu tenho esse lado oposto a esse, eles têm o mesmo comprimento. Esse lado oposto a esse tem o mesmo comprimento. E os ângulos opostos, esse que é um ângulo oblíquo e esse aqui também, que é um ângulo oblíquo. O que é ângulo oblíquo mesmo? Que tem medida maior de 90 e menor do que 180. São iguais e esses ângulos aqui opostos agudos também vão ser iguais. Então, por que o losango é um paralelogramo? Porque ele tem lados opostos também iguais e ângulos opostos também iguais. A diferença do losango é que ele tem os 4 lados iguais, tá? Mas ele faz parte do conjunto dos paralelogramos. Ou seja, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango, tá? Continuando. Agora, ângulos opostos geometricamente iguais. Eu falei do losango, lados opostos iguais e ângulos opostos também iguais. No retângulo, a gente segue a mesma definição, ó. Ângulos opostos iguais, só que nesse caso do retângulo, os 4 ângulos são de 90 graus. E lados opostos também iguais. O comprimento desse é igual ao comprimento desse, o comprimento desse aqui vai ser igual a esse, tá? O quadrado segue a mesma definição do paralelogramo, ó, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais. Só que aqui nós teremos 4 ângulos também de 90 graus. A diferença dele para o retângulo é que no caso do quadrado, os 4 lados são iguais. Eu queria que vocês observassem que no losango a gente também tem os 4 lados iguais, mas não necessariamente os 4 ângulos iguais. Os ângulos opostos, sim, são iguais, mas os 4 ângulos não necessariamente iguais, tá? Essa é a diferença do losango para o quadrado. Tá, no paralelogramo, no que se refere às diagonais, o que é as diagonais? O que é diagonal, professora? É quando vai de um ponto a outro. Então, olha aqui, ó, de um vértice a outro, eu tenho essa diagonal, tá? E eu tenho que traçar diagonais não consecutivas. Por exemplo, eu não traço essa diagonal com esse vértice aqui, com esse aqui, porque não vai ser uma diagonal, vai ser um lado, tá? Então, as diagonais, traçando os vértices opostos em paralelogramo, todo quadrilátero convexo, ele possui 2 diagonais. Nesse caso do paralelogramo, as diagonais têm comprimentos diferentes. O paralelogramo obliquângulo, tá? As diagonais são diferentes, tá? Tem comprimentos diferentes, medidas diferentes. No caso do losango, as diagonais, além de terem comprimentos diferentes, as diagonais são perpendiculares. O que quer dizer perpendiculares? Ela forma ângulos de 90 graus. Continuando. Tá. No retângulo, as diagonais têm o mesmo comprimento. As diagonais têm o mesmo comprimento, tanto no retângulo quanto no quadrado. As diagonais vão ter o mesmo comprimento, que é diferente do paralelogramo obliquângulo e do losango, que as diagonais têm comprimentos diferentes, aqui os comprimentos são iguais, tá? Só que no caso do quadrado, além dos comprimentos serem iguais,
eles ainda são perpendiculares, formam ângulos de 90 graus. Tá? Então, essas são algumas das propriedades de quadrilátero. Agora, vamos passar para um exemplo. Veja esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um quadrilátero. Nesse quadrilátero, eu quero saber o valor do ângulo X. Tá vendo? Um quadrilátero qualquer aqui. Então, nesse quadrilátero, mas eu sei que ele é convexo. Se ele é convexo, eu posso aplicar a propriedade, que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? 360 graus, que foi essa equação aqui de cima, ó. 87, 105, 98 igual a 360. Somando 87 com 105 com 98 graus, nós encontramos 290. Mais 290 passa para o outro lado, menos 290, ou seja, encontramos que o valor do ângulo equivale a 70 graus. Tudo bem? Agora, olha nessa situação. No paralelogramo abaixo, qual é o valor do x? O que nós temos que saber lá da propriedade de paralelogramo? No paralelogramo, eles falaram que os ângulos opostos, eles são iguais. Pode vir a palavra também congruente. Congruente significa que tem a mesma medida. Se são iguais, significa que 3x menos 10 tem que ser igual a x mais 50, ou seja, esse ângulo tem que ser igual a esse. Cheguei numa equação do primeiro grau. Mais x passa para o outro lado, menos x, menos 10 passa para o outro lado, mais 10. 3x menos x, 2x, só resolver a equação, 50 mais 10, 60. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo, certo? Então, essa é a nossa primeira aula de quadriláteros. Espero que tenha colaborado com vocês. Daqui para frente, eu vou estar sempre tentando fazer as aulas, até correção dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, alguma dica, manda para mim, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá? Até a próxima.